Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Mais uma vez, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E como dissemos, voltamos a apresentar esse programa espírita para tirar as dúvidas de muitas criaturas acerca dos diversos problemas da vida do ser humano aqui na Terra. E hoje nós escolhemos para conversar sobre a paciência. A paciência é uma das grandes virtudes. E gostaríamos até de passar a informação de que existem 5 forças da alma que nós podemos utilizá-la com a maior facilidade, porque elas são fáceis e elas existem dentro de nós. A primeira delas é a fé. Mas não é aquela fé dogmática, a fé das crenças religiosas, que é uma fé irracional, que não bate, não casa com a razão, que é a fé ritualística, uma fé cega, pode-se dizer. Não é uma fé nos rituais, uma fé no culto exterior, não é essa fé que o Espiritismo apresenta. O Espiritismo apresenta a fé racional, aquela que enfrenta a razão, conforme diz Allan Kardec, em todas as épocas da humanidade, baseada na razão, na lógica e nos fatos. Essa que é a verdadeira fé, é esta daí, é aquela que a gente tem fé em Deus, mas plenamente consciente da certeza de que Deus existe, olhando para o universo e vendo os efeitos, e chegaremos às causas. Essa é a fé inteligente, a fé racional, porque é baseada na razão, nos fatos e na observação dos efeitos da natureza, para chegarmos à causa, que é Deus. Essa é a verdadeira fé que passa o Espiritismo para nós. Em segundo lugar, uma força muito grande também, a oração, a fé, aliás, a oração, a prece. Quantas pessoas existem que não sabem nem o que é a prece, não fazem prece, desprezam a oração, desprezam a prece? Eu diria que, consequentemente, desprezam também a fé, porque a fé puxa a prece, e a prece se relaciona muito bem com a fé. Em terceiro lugar, como uma grande força, e que nós consideramos o maior departamento do espírito, do que está na nossa mente, é a vontade, é o querer, porque tudo vai bem, mas se você não quer, nada feito. É essa vontade que dirige, manipula, é essa coragem que manipula, põe em exercício, põe em movimento a prece e a fé. A vontade, né? O querer, que muitas vezes a gente quer de boca, mas não quer de vontade. Mas é preciso a gente querer e ter a vontade para agilizar tudo, e todo mundo tem essa condição. E em quarto lugar vem a paciência, e em quinto a perseverança. Ora, a paciência, você pode ser uma pessoa muito inteligente, você pode ser uma criatura muito trabalhadora, de muito espírito de empreendimento. Você pode ser isso tudo, ter uma capacidade de trabalho de uns 50 homens
ser uma criatura genial, de empreendimento, muito ambiciosa para construir as coisas, para empreendimento, para multiplicar o seu patrimônio, multiplicar tudo na sua vida. E de maneira que, se você não tiver a paciência, nada disso você conseguirá. Porque é um dos fundamentos do sucesso, da vitória, é a paciência. Se você não tiver a paciência, você nunca chegará lá. Então, uma das bases maiores é a paciência. E depois vem a perseverança. Ora, para o perseverante, que a perseverança é sinônimo de insistência, ora, não existe barreira para a insistência. Não existe montanhas para o homem insistente, perseverante. E de modo que, se você usar essas 5 forças da sua, que está dentro de você, em nós, está no templo da nossa alma, essas forças, que nós chamamos de turbinar, forças turbinadas. Aí, se você consegue associar a fé, a prece, a vontade, que é a maior de todas, é a vontade, o maior departamento é a vontade. Depois a paciência e a insistência, a perseverança, eu quero dizer, então você consegue fazer milagres aqui na Terra. Não só conquistar grandes coisas aqui na Terra, porque a base de toda a conquista, de todo empreendimento, são essas 5 forças turbinadas. Elas são associadas e turbinadas. Você vai conseguir tudo na sua vida. E principalmente usar essas forças para vencer a si mesmo. Vencer as suas próprias barreiras internas. Não é? Aprende a superar, a ultrapassar essas barreiras, lembrando sempre daquilo que Jesus falava: se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, transportarei essas montanhas. Mas ele não estava se referindo às montanhas o Redentor. Ele estava se referindo às montanhas que temos dentro da nossa alma, as dificuldades que nós mesmos criamos. Elas estão dentro de nós. E isto nos faz lembrar uma frase de um escritor português, que ele dizia: pedras no caminho. Esse era o poema dele, uma frase muito filosófica, pequena. Aí ele diz: pedras no caminho, guardarei todas. Um dia construirei um castelo. Veja que espiritualidade, veja que filosofia tem essa frase de Fernando Pessoa, que foi um grande filósofo, um pensador lá de Portugal. Pedras no caminho, guardarei todas. Um dia construirei um castelo. Quer dizer, mostrando que não tinha dificuldade para o homem que sabe para onde vai, que sabe romper as dificuldades e que sabe superar todos os problemas, porque todos os problemas estão dentro de nós, eles saem de nós. Mas se soubermos, tivermos uma fé suficiente, soubermos fazer oração, prece, que é a outra força, soubermos exercitar bem o querer, a vontade, e depois associar a paciência e finalizar com a insistência naquilo que você deseja, nos objetivos, nas metas da sua vida, insistindo, perseverando, aí nós conseguiremos verdadeiros milagres. São as forças da alma. E então, cultivando aqui a paciência, nós escolhemos esse texto para fazermos um comentário. E diz aqui: cultivando paciência, se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Não devemos lastimar, nem desistir. É isso que ele está mostrando.
Se perdeu um emprego, ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, tomou o seu lugar, creia que alcançará outro lugar bem melhor e bem maior. Portanto, cultive a paciência e saiba esperar. Muito bem. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, um empreendimento, transações mais lucrativas aparecerão para você mais na frente, em seu benefício. Portanto, não o amaldiçoe, porque há males que vêm para bem. Muita verdade nisso que ele está comentando aqui. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, não se desespere, nem use de violência. Em futuro próximo, terá você moradia muito mais confortável para compensar aquilo que você perdeu. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e de ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de paz e de prosperidade. Não se desespere e nem reaja com violência. Muito bem. E ele continua para encerrar. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis, mais confiáveis, surgirão em seu caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Portanto, não caia no desespero. Acalme-se e tenha paciência, que tudo passará. E ele encerra: mas nunca prefiras ou pretiras, não persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes a ninguém e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. Olha aqui, sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga penosa, dolorosa, para quem a contrai. O espírito é Albino Teixeira, em seu livro de Espírito Diverso, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E então, nossos amigos e companheiros, hoje o nosso programa é baseado na paciência, cultivando a paciência, que é uma das grandes virtudes. Conforme dissemos, você pode ter toda a capacidade de trabalho apenas rememorando toda a capacidade de trabalho, toda a energia, toda a inteligência é um verdadeiro gênio, toda a ambição para fazer um grande tesouro. Você pode ter tudo isso, mas se você não tiver a paciência, nada você conseguirá. Talvez até nem inicie a construção do seu empreendimento. Então, a mensagem aqui é válida para uma reflexão. E lembramos os poderes da nossa alma, lembramos a fé, a prece nos momentos de angústia, de crise na vida da gente, a paciência, a vontade, quer dizer, o querer, eu quero, chama-se a vontade, o querer. E por fim, a perseverança. Temos essas 5 forças, esses 5 poderes na nossa alma, para sabermos administrar
e exercitar. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo, se Deus assim o permitir, e Ele permitirá. Muita paz.